Olá, doutores, tudo bem? Já estamos de volta aqui para dar continuidade ao nosso curso de língua portuguesa em exercícios, para você que fará lá o concurso da Secretaria de Educação em exercício, ou melhor, a prova da Secretaria de Educação. Bom, venha comigo, vamos praticar, fazer muitas questões. Eu acredito que fazendo questões, e muitas questões, não são poucas, você precisa fazer muitas constantemente, isso com certeza fará com que você seja aprovado no seu concurso. Não só seja aprovado e esteja entre os primeiros colocados. Então, por favor, de olho na tela e venha comigo fazer as questões. Questão número 10, o examinador afirma: o sujeito da oração também aceita trabalho, está elíptico e se refere a Amadeu Amaral Júnior. Bom, isso nós falamos no finalzinho do bloco anterior. Você deve se recordar. Então, o sujeito da oração também aceita trabalho, está elíptico? Ele falou que está elíptico. O que era elíptico mesmo? Professor, é o subentendido. Isso mesmo. E se refere a Amadeu Amaral Júnior, o que justifica o emprego. Da forma verbal aceita na terceira pessoa do singular? Não sei. Vamos ler o texto. Mudamo-nos, separamo-nos, perdemo-nos de vista. Creio que os artigos de psicologia não foram publicados, pois há tempo li este anúncio no seminário. Intelectual desempregado. Amadeu Amaral Júnior, em estado de desemprego, aceita esmolas, donativos, roupa velha, pão dormido. Também aceita trabalho. O anúncio não produziu nenhum efeito. Bom, leia comigo novamente. Amadeu Amaral Júnior, em estado de desemprego, aceita. Ele aceita esmolas, donativos, roupa velha e pão dormido. Também aceita trabalho. Quem é que também aceita trabalho? Professor? Amadeu Amaral Júnior. Ele é que também aceita trabalho. Portanto, observe comigo que o item está certo. Certíssimo. Isso é um item muito tranquilo. Um item de leitura. O sujeito está elíptico. Se refere a Amadeu Amaral Júnior? Sim. Item perfeito. Item número 11. TJDFT. Observe que foi um preço de 2016 e agora TJDFT aí que foi em dezembro de 2015. Veja o que ele disse. A forma verbal defende está flexionada na terceira pessoa do singular por concordar com o seu sujeito, cujo referente é a justiça. Essa é uma questão que exige muito cuidado. Então, defende está no singular porque concordou com a justiça? Vamos ler o texto. O direito não é mero pensamento, mas sim força viva. Por isso, a justiça segura em uma das mãos a balança, com a qual pesa o direito. Observe, quem é que segura em uma das mãos a balança? Ela, a justiça. Porque a justiça segura em uma das mãos a balança, com a qual pesa o direito. Na outra, a espada. Na outra o quê? Na outra, ela, né? Ela, você me entende aqui, ó? Ela segura a espada com a qual ou defende. Olhe para o verbo defender, que me interessa. Ó, vou ler de novo o texto, só para fazer mais sentido. Começando aqui, ó. Por isso, a justiça segura em uma das mãos a balança, com a qual pesa o direito. E na outra, a espada, com a qual o defende. Veja, quem é que defende? A justiça. Ela, a justiça. A justiça defende algo, verbo transitivo direto. A justiça defende o quê? Esse não é o direito? É mesmo, professor. Isso mesmo. Esse é até seu objeto direto, porque está retomando dentro do contexto a palavra direito. Então, a justiça, ela segura uma das mãos a balança com a qual pesa o direito. Na outra, ela segura a espada com a qual o defende. Ou seja, ela defende o direito. E ela defende o direito com alguma coisa. Ela não é? Com a qual. Esse com a qual não está retomando a espada, porque ela defende o direito com a espada. Então, veja bem. Ela, a justiça, defende o direito com a espada. Legal? Então, a questão aqui, ó, número 11, é uma questão que está correta. O item está certíssimo, né? Perceba comigo que, de fato, esse ela se refere à justiça. Legal.
Vamos para o próximo item. Esse item número 11 eu não considero um item muito simples, não. Considero um item até mais puxado. Agora o item número 12, DPU, que foi 2015. Não está aí a data, mas foi 2015. Leia o texto. O sujeito da forma verbal atendeu, que está elíptico, ó. Diz para você que o sujeito está elíptico. Refere-se a serviço público de saúde na localidade? Vamos ver. Vamos ler o texto. A Defensoria Pública fez intervenção judicial para suprir a negativa ou a má prestação do serviço público de saúde na localidade. Em um dos casos, atendeu uma gestante com histórico de abortos decorrentes. Olha só, vamos ler de novo o texto. Começando aqui, ó. A Defensoria Pública fez intervenção judicial para suprir a negativa ou a má prestação do serviço público de saúde na localidade. Legal, ela fez isso. Ela fez uma intervenção para suprir a negativa ou a má prestação do serviço público de saúde na localidade. Em um dos casos, ela, a Defensoria Pública, veja bem, ela, a Defensoria Pública, professor, eu havia pensado que seria lá o serviço público. Não, ó, lê o texto novamente e perceba isso. A Defensoria Pública fez a intervenção judicial. Em um dos casos, ela, que é a Defensoria Pública, ela atendeu uma gestante. Não foi o serviço público. Olha a leitura do seu texto. Foi a Defensoria Pública. Portanto, o item está errado. Item incorreto. Próxima questão, questão número 12, ou melhor, 13, 2014, Controladoria Geral do Estado do Piauí. Sem prejuízo para a correção gramatical do texto, a forma verbal comia, presente no seu texto, poderia ser flexionada no plural? Bom, vamos ler o texto e vamos identificar se sim ou se não. Porque a maior parte das pessoas comia com ar religioso e contrito. Olhe para o verbo. Quem é que comia, professor? A maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas é o seu sujeito. A maior parte das pessoas é o seu sujeito. Quem que é o núcleo do sujeito, professor? Parte. Tudo bem para você? O examinador quer saber se no lugar de comia, como está, eu posso colocar um comiam no plural. Item certo ou errado? Item certo. Certíssimo. Por quê? Porque aqui nós temos o que chamamos de sujeito partitivo. Meu amigo, olhe para mim, por favor. Vamos ter uma conversa muito séria aqui neste momento. O que seria o sujeito partitivo? O sujeito partitivo, nós entenderemos o seguinte. Sempre que você tiver a maior parte, a menor parte, grande parte, pequena parte, aqui você vai ter aquela opção do seguinte. Ou eu concordo com o núcleo do sujeito, o que é preferível pela gramática tradicional, normativa, né? Que é concordar com o núcleo do sujeito, ou concordo com a adjunta adnominal, que no caso está no plural, pessoas. A maior parte das pessoas comia, ou a maior parte das pessoas comiam. As duas formas são possíveis. Quer ver? Olhe na tela, por favor. Veja bem. Ele diz assim, ele afirma para você lá o seguinte. A maioria, tá? A maioria dos brasileiros está insatisfeita com o atual cenário político. A maioria dos brasileiros está insatisfeita com o atual cenário político. Quem é que está insatisfeito com o atual cenário político? Professor, a maioria dos brasileiros, que é o seu sujeito. Agora, cadê o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é maioria.
Observe que esse seu sujeito aqui, assim como no texto anterior, né, da prova, é um sujeito partitivo. É um sujeito partitivo. A maioria está insatisfeita. Aí o examinador vai perguntar aqui a você o seguinte: se eu posso substituir a expressão está insatisfeita para estão insatisfeitos. Sim, é possível, porque você percebe que agora eu passo a concordar com brasileiros. Veja que a maioria dos brasileiros estão insatisfeitos. Então, meu querido aluno, ou eu concordo com o núcleo, ou eu concordo com a adjunta nominal. Lembrando que necessariamente é preciso ser um sujeito partitivo. Legal? Então, continue lá comigo e veja a próxima questão, questão número 14 em diante. Mas para responder a questão 14, nós temos um enunciado aqui. Vamos ler. Cada um dos itens a seguir apresenta uma proposta de reescritura de trecho do texto, indicado entre aspas. Legal. Que deve ser julgada certa se estiver gramaticalmente correta e mantiver o sentido original do texto, né, o sentido do texto, ou errado em caso negativo. Bom, vamos ver. Veja lá. Ele diz para você o seguinte, na primeira. O trecho é: votaram 2,2% da população. E ele quer saber de você se eu posso reescrever da seguinte forma. Né? Poderia, sem prejuízo gramatical do sentido do texto, ser reescrito da seguinte forma: 2,2% da população votou. Basta você identificar olhando para o verbo. Quem foi que votou? Olha lá. Professor, 2,2%. É o seu sujeito. O que identificamos nesse momento aqui é o chamado sujeito percentual. Sujeito percentual. Porque, veja bem, 2,2% da população votou. Isso é um sujeito percentual. Legal. Aí você percebe o seguinte. No caso de sujeito percentual, eu posso concordar com o núcleo desse sujeito, com a porcentagem. Tá? Ah, detalhe, olhe pra mim, por favor. Meu aluno, olhe pra mim, olho no olho, presta atenção. Presta atenção aí, fica ligado aí, acorda aí. Olha só, você não faz a concordância com a dízima, pelo amor de Deus. A concordância é feita com o número inteiro. É 2,2%, eu concordo com o primeiro 2, né? No caso, com o número inteiro. Por que eu tô falando isso? É porque outro dia eu fui a casas lotéricas e estava escrito assim, né? Vi lá. É o prêmio lá, está acumulado do meu amigo Douglas, professor de matemática, né? Gosta muito de jogar. E aí eu fui lá e observei. Ele foi jogar lá na quinta e estava assim, acumulado em 1,7 milhões. 1,7 milhões? Não. É 1,7 milhão. Porque você tem quantos milhões ali? Um só. Você só tem 1 milhão. Então é 1.700.000. Professor, e se fosse 2,1? Aí seria 2,1 milhão? Não, meu aluno, eu concordo com o número inteiro. 2,1 milhões. São 2 milhões agora, né? Então, pelo amor de Deus, você concorda com o número inteiro e não com a dízima. Olho na tela. Vamos lá. Beleza, sujeito percentual. E quando for o caso sujeito percentual, entra na mesma história do sujeito lá partitivo. Por quê? Você pode concordar com o número inteiro, né, com a porcentagem, ou se preferir, você pode concordar com quem? Você pode concordar com o adjunto adnominal. É isso mesmo. Você concorda com um ou com o outro. E as duas formas estão corretas. Portanto, o item número 14 é um item que está certíssimo. Eu posso dizer para você, 2,2% da população votou do jeito que está, ou 2,2% da população votaram. Legal? Próximo item. Vamos ver se é possível a reescritura que ele propõe. 14 ficou certo. Que é isso? São sorteadas uma seção da capital e de 2 a 4 seções do interior em cada estado e no Distrito Federal. E ele pergunta se eu posso trocar para é sorteada uma seção da capital e entre 2 e 4 seções do interior em cada estado e no Distrito Federal. Item certo.
Mas aqui eu vou ter que trabalhar com você. Antes, eu vou trazer um exemplo aqui somente para que você possa internalizar o assunto. Por exemplo, agiram, veja bem, agiram cuidadosamente o agente e delegado. E o delegado. Olhe, por gentileza, para o verbo agiram. E me responda. Quem agiram cuidadosamente? O agente e o delegado. Legal. O examinador aqui perguntará a você se pode substituir a forma verbal agiram por agiu. O que você percebe aqui é o seguinte. O sujeito tem um sujeito composto, afinal, você tem como núcleo agente e delegado. Então é um sujeito que está composto. E aí no caso do sujeito composto, ele não é só composto. Além de ser composto, ele está o quê? Ele está posposto ao verbo. Ele não é só composto. Além de ser composto, ele também está posposto ao seu verbo. E daí, professor? E aí que nesse caso, você percebe o seguinte. Eu posso concordar com os dois, como está aqui, ó. Chamamos essa concordância de concordância lógico-formal, em que eu concordei com os dois elementos. Mas também posso, meu querido aluno, concordar apenas com o elemento que está mais próximo. Entendemos que é uma concordância atrativa. Então lembre-se bem, se o sujeito é composto e está posposto ao verbo, ou eu concordo com os dois, ou somente com o elemento que está mais próximo. Veja bem, olhe agora para a nossa questão de prova. É sorteado. O que é sorteado, professor? Uma seção da capital e entre 2 e 4 seções do interior em cada estado e no Distrito Federal. Observe que isso é um sujeito. Isso é um sujeito composto, que está posposto ao verbo. Então, nesse caso, eu posso concordar ou com os dois ou somente com o mais próximo. Portanto, a questão número 15 é uma questão que está correta. Agora a questão número 16 é uma questãozinha só para você relaxar, para você ficar mais tranquilo. Vamos lá. É importante também fazer questões fáceis, né? Então olha lá. Questão 16. Na votação paralela, o conteúdo das cédulas é digitado nas urnas eletrônicas. Ele reescreveu para. Na votação paralela, tá? O conteúdo das cédulas são digitados. Oh, meu pai do céu. Olha aqui, ó. Olha aqui. O que é que são digitados? Sou conteúdo. Ah, rapaz. Conteúdo é o sujeito, não é? Sujeito no singular, não é? Então, conteúdo é digitado e o item está definitivamente errado. Professor, vamos para a próxima, que essa daí foi mole mesmo. Agora, olha só. A questão número 17. A questão 17 vai exigir um pouquinho mais de você. Então, vamos lá, com muita calma. O emprego da preposição de, separada do artigo que determina as sociedades. Em a capacidade de as sociedades. Indica que o termo as sociedades é o sujeito da oração subordinada? Vamos ver. Vamos ler o texto. Essa é uma questão boa. Questão importante na sua vida. O principal deles é a capacidade... Não caberia pensar assim, ó. O principal deles é a capacidade disso? É, professor. Realmente. O principal deles é a capacidade disso, ó. De as sociedades criarem regra de conduta. Legal. O principal deles é a capacidade disso. De as sociedades criarem regra de conduta. Legal. Se coube disso, você sabe, ele introduz uma oração. Legal? Ó, basta você fazer de trás para frente. Você que gosta de macete, oração subordinada,
substantivo. Então, como eu disse, ele introduz uma oração. Oração subordinada. Oração subordinada substantivo. Faz até pra frente. Oração subordinada substantivo, viu lá? Oração, aqui ó, subordinada substantivo. Legal. Aí, tudo bem, professor. Até aqui tá tudo lindo. Agora eu quero que você olhe dentro dessa sua oração. Subordinada substantivo. Identifique dentro da sua oração o verbo. Professor, criar. Criar é o meu verbo. Identificado o verbo, você vai procurar o quê? O sujeito. Quem é que cria regras de conduta? Professor? As sociedades. As sociedades é o seu sujeito. Porque as sociedades criam regras de conduta. Observe até que o verbo criar, que é um verbo transitivo direto, né? E regras de conduta, objeto direto. Tudo bem? Tá, professor, mas peraí. Ele perguntou pra mim se a sociedade é sujeito dentro da oração subordinada. Estamos dentro de uma oração subordinada? Estamos. A sociedade é sujeito? É sim. E isso que determina a separação de as? É sim. Portanto, a questão é uma questão que está correta. O item está certo. Porque eu tenho que colocar de as sociedades criarem regras de conduta. Porque se eu colocar das sociedades, eu cometo um erro. E eu cometo um erro muito básico, que é o erro de sujeito preposicionado. Vou colocar um exemplo aqui para você. Mas é um exemplo somente mesmo, para que, de fato, você tenha a certeza absoluta do que eu estou falando. Vou colocar aqui em cima. Espero que não fique bagunçado. Veja só. Ele disse assim, chega a hora, né, é hora, enfim, chega a hora da onça beber água. Essa construção está adequada? Ó, chega a hora da onça beber água. Quem vai beber água, afinal, meu Deus? Ah, professor, a onça? Então, você não pode pensar em chegar a hora da onça beber água. A forma adequada é como deve ser feita. Chega a hora de a onça beber água. Afinal, o sujeito aqui, ó, é a onça. Porque é a onça que irá beber a água. Então, o sujeito de forma nenhuma poderá vir preposicionado, meu querido aluno. Aí eu quero que você compare com a questão número 18. Compare. Ele disse assim, em textos de normatização mais rígida do que o texto jornalístico, como, por exemplo, os textos, né, de documentos oficiais, a contração de preposição com artigo, com a da igualdade, deve ser desfeita, devendo se escrever de a igualdade, para que o sujeito da oração seja claramente identificado. Bom, vamos ler o texto. O tema da igualdade atravessou, com maior ou menor força, as chamadas sociedades ocidentais. Olhe, por favor, para o verbo atravessar. Quem é que atravessou as chamadas sociedades ocidentais? Professor? O tema da igualdade. O tema da igualdade que é o seu? Sujeito. Foi o tema que atravessou. Então, você vai escrever de a igualdade? Não. Olha no texto anterior. No texto anterior, você viu comigo que você colocou de as, logicamente, porque sociedades era... Sociedades aqui, ó, você identificou que era o sujeito. Agora, no texto abaixo, né, no texto a seguir, na questão 18, o item fica errado. Por que que o item fica errado? Porque você percebe o seguinte, porque igualdade não é definitivamente sujeito, mas sim o tema. Por isso, item 18, item erradíssimo. Vamos ao item 19, meu querido aluno. E o item 19 diz assim. Seria mantida a correção gramatical do texto caso a forma verbal faltam fosse substituída por faltar. Então ele quer trocar a forma verbal falta por faltam. Vamos ver. Lê o texto. Na Amazônia, a lei é da selva.
Na Amazônia, a lei é a da selva. Faltam justiça e polícia. Olhe para o verbo. Olhe para o verbo. O que é que faltam? O que é que faltam? Justiça e polícia. Justiça e polícia, professor, é o meu sujeito. Olha para esse sujeito. É o sujeito composto? É um sujeito composto. Ah, professor, já vi isso aqui com você antes. É um sujeito composto que está posposto ao verbo. E nós sabemos que eu posso concordar com os dois, ou se eu quiser, eu posso concordar somente com o elemento que está mais próximo. Portanto, o item 19 é um item que está certíssimo. E não há dúvidas, porque você viu comigo. Justiça e polícia faltam, né? Faltam justiça e polícia. Aí você pode colocar faltam, ou se você quiser, você pode colocar como? Falta. Ó, mas eu tenho uma informação importante, olha pra mim. Uma informação importante. Presta atenção. Presta atenção aí, fique ligado. Quando eu observo esse caso do sujeito composto, que eu posso concordar com os dois ou com o mais próximo, só haverá esta possibilidade quando o sujeito for composto, posposto ao verbo. Tem que estar posposto. Se tiver na ordem direta. Só se estiver na ordem direta. Não, se tiver na ordem direta, você vai colocar como? Você vai colocar justiça e polícia faltam. Justiça e polícia faltam. Tudo bem? Na ordem direta, não há escolhas. Na ordem direta, definitivamente, você deixará o seu texto no plural. Ele deverá permanecer no plural. Agora, quando você tiver um sujeito composto e que está posposto ao seu verbo, aí, neste caso, eu posso concordar com os dois ou com o mais próximo. Professor, e se o mais próximo estiver no plural? Meu aluno, se o mais próximo estiver no plural, a concordância só caberá qual? Plural? Se tá lá, igual você observou, olho na tela. Olho na tela. Presta atenção. Olho na tela. Você viu ali, ó. Faltam justiça e polícia. Aí, se em vez de justiça, colocasse justiças, só vai caber plural. Você concorda comigo? Se eu colocasse justiças, não há escolhas. A concordância ela é atrativa. O mais próximo necessariamente deverá estar no plural. Tudo bem? Então, fique atento, fique esperto, né? Eu estou aqui com você, com muita calma. Nós não temos pressa, nós temos muito tempo para resolver o maior número de questões possíveis. Você está aqui comigo, com o seu professor Lucas Gonçalves. E se surgir alguma dúvida, não se acanhe. Me procure lá no Facebook, no Instagram, no Tinder, no WhatsApp. No Tinder, professor? No Tinder também. Nós estaremos juntos. Tudo bem? Então, te aguardo no próximo encontro para continuarmos o nosso estudo. Até lá, aquele abraço e fiquem todos com Deus.